Gratidão pela presença hoje aqui. Felizes estamos por trazer os corações e mentes mais para perto, mesmo estando fisicamente distantes. Bom ver rostos radiantes, prestigiando aqui nossos palestrantes às sextas-feiras, e é muito bom. Nossos espectadores sabem que estamos vivendo em uma época em que o mundo está mudando tão rapidamente de maneira como nunca vimos. Nunca o planeta experienciou 8 bilhões de pessoas vivendo juntas em uma sociedade, em uma cultura globalizada do jeito que está. A Revolução Industrial, que se inicia em meados de 1800, e é totalmente reconhecida por volta de 1850, foi um divisor de águas na história da humanidade. Mas ela não se ateve somente ao fato de sairmos de processos de manufatura para a produção de máquinas. Essa é apenas uma parte da história. Estava começando ali um novo ciclo da humanidade, o início de uma nova era. Todo aspecto da vida humana foi afetado pela primeira mensagem de telégrafo enviada em 24 de maio de 1844. A mensagem era o que Deus possibilitou. E uma das coisas que Deus possibilitou foi a mudança radical do papel da mulher na sociedade. Isso afetou profundamente como o homem passou a olhar a mulher e a mulher a olhar o homem. Essas descobertas mudaram a maneira como pensamos sobre as qualidades femininas e masculinas também. Parece super animador tanta mudança, mas ao mesmo tempo isso pode causar resistência e muitos podem relutar ou aceitá-la parcialmente, pois ainda carregamos dentro de nós antigos paradigmas de territórios e ambientes. E a este novo papel da mulher no lar, no trabalho, nas diversas religiões, ainda se impõem limites justamente por não aceitar suas qualidades. Quais são as qualidades femininas nesta nova era? Elas competem com as masculinas? Existe ainda a lei do mais forte? Existe o sexo frágil? Quais são as capacidades espirituais extraordinárias da mulher e do homem? Quanto melhor desenvolvemos e reconhecemos as qualidades femininas e masculinas como fundamentais, mais perto nos tornamos capazes de implementar essas habilidades extraordinárias em nossas vidas cotidianas. Viveríamos vidas extraordinárias. E eu acho que é isso que é importante aqui e que todo mundo busca. Então, é por isso que estamos aqui hoje com a Suzana Zaman para receber informações poderosas e importantes, que servem tanto para homens como para as mulheres. Suzana Zaman é membro da comunidade Bahá'í de Porto Alegre, é formada em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em RH. É também cofundadora da Maternidade nas Empresas, primeira consultoria para a equidade de gênero com foco na gestão da parentalidade. Atualmente, é mestranda na temática da equidade de gênero e seu projeto de pesquisa aborda como a Covid-19 tem mudado o paradigma do trabalho remoto. Ela também é professora do MBA de Diversidade e Inclusão e do MBA de Gestão de Pessoas da Uniriter e mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa palestra, ela abordará como as competências associadas ao feminino, muitas vezes desvalorizadas, como o amor, a empatia, a colaboração, a compaixão e outras, podem contribuir em equilíbrio com as competências masculinas para a criação de ambientes mais humanos e propícios à criatividade e inovação.
entenderemos como as abordagens masculinas e femininas se dão no ambiente de trabalho e a importância do equilíbrio entre elas. Ouviremos sobre termos ainda novos para muitos, como mentorrupting, bropriating and mansplaining, vieses muitas vezes inconscientes e outras práticas que às vezes, mesmo sem percebidas, dificultam a equidade. Juntos também iremos conversar sobre alguns passos imediatos sob a ótica Bahá'í que podemos dar em direção a mudanças. Com a palavra, nossa querida Suzana. Que coisa mais linda, Vanessa, a tua abertura, e fico muito feliz que a gente possa, então, passar por tudo isso que tu falou. Acho que tu já fez um bom resumo do que a gente vai abordar, e é um privilégio estar aqui com vocês. Na verdade, esse é um conteúdo que eu fiz uma adaptação do conteúdo que eu levo para as organizações, mas eu quis aqui fazer uma abertura dando um pouco mais do enfoque da perspectiva Bahá'í. Deixa eu só botar um videozinho para ver vocês, que eu não consigo, deixa eu ver, fazer painel de vídeo. Pronto, assim eu vejo vocês ao mesmo tempo que... Então tá, gente. Só para fazer um resgate histórico, e a Vanessa fez muito bem na apresentação dela, de que, de fato, o mundo, até 1850, até a chegada, né, da mensagem do Bab, daquele primeiro telégrafo, e até os dias de hoje, ele é um mundo baseado num sistema de poder masculino. O que é isso? O sistema de poder vigente na maior parte do mundo, ele tem como algumas características a força, o impulso, a autoridade, a independência, o foco, a competitividade e a confiança. E, de fato, foi porque tinha estas abordagens que a gente pôde avançar tremendamente e, por exemplo, levar o homem à lua, sairmos de uma realidade de homens das cavernas para uma era de civilização. Porque, de fato, foi muito necessário essa força, esse impulso, essas qualidades que são associadas à abordagem masculina. Porém, o que aconteceu com as mulheres enquanto isso? Onde estavam as mulheres neste cenário, onde o sistema de poder vigente era fortemente masculino? As mulheres e suas características, as suas abordagens, que são conhecidas pelo cuidado, a compaixão, o afeto, a intuição, a sensibilidade e a empatia e a colaboração, estavam fortemente restritos ao ambiente do lar, dedicados ao cuidado da família. Era lá que as mulheres se encontravam, naquele espaço, no privado, enquanto o homem havia o espaço do privado e do público. Para a mulher, por muito, foi lhe vedada esse espaço do público, né? E aí, antes assim da gente avançar e falar sobre o ambiente corporativo e como isso tem efeito, eu quis trazer aqui alguns resgates históricos disso tudo que a gente fala. E aí eu começo com uma citação de Abdu'l-Bahá falando sobre isso. E eu vou pedir para a Vanessa fazer a leitura, porque aí a gente intercala a minha voz com a tua voz para a gente poder conversar. Ok. O mundo até agora tem sido governado pela força, e o homem tem dominado a mulher em virtude de sua maior força e de suas qualidades físicas e mentais mais agressivas. Mas a balança já está mudando. A força está perdendo seu predomínio, e a vivacidade mental, a intuição e as qualidades espirituais de amor e serviço nas quais a mulher é forte, estão ganhando ascendência. Em consequência, a nova era será uma era menos masculina e mais permeada pelos ideais femininos, ou, para falar mais exatamente, será uma era em que os elementos masculinos e femininos da civilização estarão melhor equilibrados. Abdu'l-Bahá, citado em Bahá'u'lláh e a Nova Era. Então, gente, o que a gente está vendo acontecer no mundo, e a gente vai explorar no decorrer do nosso encontro, foi vislumbrado por Abdu'l-Bahá, por orientações, pelos princípios que Bahá'u'lláh e o Bab estabelecem nessa nova era em que a gente vive.
Então, de fato, o que a gente traz de que o mundo foi governado até agora pela força é verdadeiro, mas a nova era que está se formando e a nova era que nós estamos trabalhando para estabelecer vai ser uma era onde os elementos masculinos e femininos vão estar em melhor equilíbrio. Mas então tá, isso é o que Abdu'l-Bahá já visualiza, a gente visualiza que a gente está nesse processo, mas vamos falar um pouquinho, voltar de novo para a questão histórica, na Grécia Antiga. Na verdade, quando a gente olha a história antiga, a mulher, ela era vista como ela, na verdade, não era... ela não tinha voz, ela não tinha nenhum acesso ao ambiente público, e de forma... Lá na Grécia Antiga, só era cidadã, começou a ter os direitos do cidadão, eram estabelecidos, mas no primeiro momento só tinha o direito à democracia, ao estar na praça, nos ambientes públicos, os homens nascidos de pais e mães atenienses. E estrangeiros, escravos e mulheres eram excluídos. De fato, a mulher era o terceiro escalão. Em primeiro lugar vinham os homens atenienses, os homens espartanos, os homens gregos. Em segundo, eram os escravos de guerra, as pessoas que tinham sido capturadas em guerra era o segundo escalão na sociedade, e em terceiro lugar era a mulher. Ou seja, a mulher não tinha espaço nenhum, ela era simplesmente um objeto de serviço à comunidade, era quem fazia a tarefa doméstica ou fazer fazer a comunidade existir, mas ela não tinha voz nenhuma. Então, era nesse cenário que a gente se encontrou por muitos anos, isso na Grécia Antiga. Aí chega Cristo, né? Cristo, então, vem e traz um papel para a mulher. Só que, olha que interessante, e assim, essas não são minhas palavras, eu tenho isso aqui, é trazido pela Maria Homem, que é uma socióloga, professora da USP, que estuda o tema da equidade de gênero, então eu tenho feito um curso com ela e eu tirei do curso dela, então se alguém fique à vontade que é de bagagem cristã e quiser conversar a respeito, a gente pode, não são achismos meus, são da fonte da Maria Homem. O que ela traz? Ela traz que com o cristianismo, a figura do feminino foi associada muito fortemente à personificação da Eva, uma figura que representa a tentação e o pecado. Então, a mulher ela continua sem ser o sujeito, mas, na verdade, ela ainda é colocada numa situação de que ela foi a causa da saída de Adão do paraíso. Então, a gente vem com uma situação uma carga desse cenário. E mais, o cristianismo traz uma cisão forçada, imposta à figura da mulher em relação ao pecado e à santidade. Se a gente estudar a mãe de Jesus, a Virgem Maria, ela era uma mãe, mas ela era virgem. Abdu'l-Bahá afirma que, de fato, ela era virgem, que não importa se ela era virgem ou não era virgem. Mas a questão é que ficou no inconsciente de uma civilização de que a maternidade, de que a mãe está associada a uma figura da virgem, uma santa, ela é a mãe dos meus filhos, é ela que acalenta a criança, é ela que é a protetora. Por outro lado, a mulher que tinha a sua autonomia, o seu gozo, tinha o seu ímpeto, que é a Maria Madalena, na figura mais conhecida, ela tinha associada a ela a questão de erotismo, da prostituta, de todas as coisas complexas. Então, olha só onde o feminino... Só para vocês verem o cenário que a gente vem construindo de anos e anos em relação à mulher. A gente não está falando de que simplesmente ela não era aceita, ela não tinha... Ela, além de estar excluída em muitas civilizações, em muitas épocas, pela questão de não poder exercer uma vida pública, ela era do privado, além disso, ela tinha vários estigmas. Então, ela não poderia ter o gozo da sua própria decisão. E se ela fizesse decisões próprias, então ela era, ainda por cima, muito mal vista. Inclusive, o Renascimento teve uma forma muito clara de evidenciar o feminino, que foi o período da caça às bruxas e a queima de mulheres na fogueira. Então, mais uma vez, as mulheres como Joana d'Arc, que tinham o ímpeto de estar levando uma bandeira, de serem heroínas e de buscarem o seu espaço, elas eram vistas como pagãs ou como descrentes, enfim. Então, a gente está vendo que isso, na verdade, fica no nosso inconsciente enquanto civilização.
Pois bem, esse é o cenário que a gente tem aqui. Mas como que isso acontece na era Bahá'í? O que essa Bahá'í traz e por que, de fato, as coisas estão mudando em 1850? É realmente um marco, na verdade, um pouco antes. 1848 foi a Conferência de Badasch. Na verdade, o marco da questão do feminismo e do posicionamento da mulher enquanto uma pessoa, ou enquanto de igualdade de direitos e de estar em pé de igualdade com homens, é fortemente associado ao momento que Tahereh tira o véu na Conferência de Badasch e afirma que a partir daquele momento os princípios que Bab já havia revelado de igualdade entre homens e mulheres eram, então, para ser colocado em prática. Então, a gente vive, gente, não é à toa, se a gente olhar entre as diversas mazelas do mundo, os diversos desafios que o mundo tem, como eliminação de preconceito, racismo, vários os problemas, a equidade de gênero, a busca de um equilíbrio entre homens e mulheres foi a que mais avançou nos últimos 100 anos. Se a gente for olhar, este foi um dos princípios de Bahá'u'lláh que mais avançou. E isso tem muito fortemente a gente tem essa consciência de que a revelação de Bahá'u'lláh traz, então, esse novo conceito. Então, quem era Tahereh, né? Acho que vocês todas sabem. Ela foi a primeira mulher a acreditar no Bab. Na verdade, relatos do livro Leaves falam que Tahereh sonhou com o Bab muito antes de Mullah Hussein conhecer o Bab, na verdade. Ela era uma filha de um clérigo muçulmano, de um estudioso, né? Eles tinham estudos do Alcorão na sua própria casa. O pai dela deixava ouvir as palestras e aprender sobre o Alcorão. Ela casou com 13 anos, porque no costume muçulmano, o casamento de meninas poderia acontecer com 9 anos de idade. A partir dos 9 anos, as meninas já eram prontas para casar. Quando hoje a gente vê que Bahá'u'lláh coloca a lei dos 15, pensa, são 6 anos, é muito, vamos dizer, perto dos 9, né, que era o do Alcorão, do Islã, mas mesmo assim, enfim, aí vamos ver o que vai ser para o futuro, mas era muito sério. E ela teve, então, ela casou com um primo, que era muito comum, e teve 3 filhos. Em 1844, com 27 anos, ela sonhou com Bab e se tornou a 17ª letra do vivente. Ela se torna a 17ª porque quando ela sonhou, ela acordou e fez uma carta e deu para o primo dela, para quando ele encontrasse o Bab, que ele entregasse a carta dela. Como o primo dela foi o 16º a encontrar o Bab, ela foi a 17ª e a única mulher letra do vivente. E aí, ela, em 48, 4 anos depois, ela protagonizou um momento histórico na Conferência de Badasch, onde ela, de fato, vai ao encontro de Qudus. O jardim, ele tinha 3 tendas e tinha um jardim no meio. Não é milagrosamente, mas assim, obviamente por questões que a gente não tem controle, Bahá'u'lláh naquele dia está acamado, está sem poder estar com os amigos em reunião, e Tahereh decide sair, então, da sua tenda e encontrar Qudus, e ela sai literalmente já sem véu, ela não tira, na verdade a gente fica dizendo que ela tira, na verdade ela sai da tenda sem véu para encontrar com os outros homens, e aí dá, então, a comoção de que a gente tem um relato de que uma pessoa havia cortado o seu pescoço, e de tamanha tinha sido a surpresa daquele fato. E aí, uma coisa mais interessante também é que ela acaba, olha só que interessante, ela deixa os seus 3 filhos, ela, vamos dizer assim, usar uma palavra não positiva, ela abandona os seus 3 filhos em busca do prometido. Se fosse na era do cristianismo, Maria Madalena não tinha filhos, Maria Madalena era uma mulher livre, jovem, não tinha filhos, e ela foi considerada uma pessoa, não sei, prostituta, sendo que ela simplesmente só seguiu Cristo como uma letra do vivente, como uma apóstola. Olha só, Tahereh como apóstola, deixando para trás 3 filhos, o marido, o pai, sendo uma mulher sem homem, tipo assim, porque naquela época uma mulher sem homem não poderia, né, era visto como uma... Ela foi reconhecida pelo próprio Bahá'u'lláh como a pura,
olha o título que ela recebe. Ela recebe um título extremamente diferente do conceito que Maria Madalena tinha. Olha que era que a gente está vivendo. Então, ela recebe o título de A pura, ela recebe o título de heroína, e ela é recebida por Bahá'u'lláh. Ela acaba sendo, enfim, perseguida e tal, e Bahá'u'lláh acolhe ela para morar na sua casa. Tahereh viveu na casa de Bahá'u'lláh, sob a proteção de Bahá'u'lláh por ser homem, e Abdu'l-Bahá relata nesse livro Leaves que ele, enquanto criança que tinha 6 anos, na época, né, porque você sabe que ele nasceu, Abdu'l-Bahá e o Bab nasceram, o dia da declaração do Bab é o dia que Abdu'l-Bahá nasce. Então, Abdu'l-Bahá tinha 6 anos e ele sentado no colo de Tahereh relata de que ela era linda, que ela era uma encantadora, que ela era uma mulher forte. E relata também de que, numa certa circunstância, Vahid, que era um Bahá'í também importante, vai lá e fala alguma coisa sobre a nova revelação e Tahereh confronta ele na frente de Abdu'l-Bahá, dizendo assim, Vahid, deixa de falar, não falou assim, né, mas deixa de falar besteira, esta é uma época de ações e não palavras. Então, assim, Tahereh era uma mulher forte, sem dúvida nenhuma, há vários relatos disso, e olha só como interessante que esta mulher forte, no meio de uma cultura muçulmana, numa nova era, é vista e colocada tipo assim, praised, né, valorizado. Então, a gente está vivendo realmente uma nova era do feminino. Além de Tahereh, esse livro eu super recomendo, foi uma recomendação, inclusive, da Fernanda Zeferino, que eu não conhecia, mas ele é incrível, que ele é uma seleção de histórias das vidas, das folhas, das mulheres da família do Bab de Bahá'u'lláh, porque a gente pouco conhece da família das mulheres. Então, esse livro é incrível. Fala da mãe do Bab, de Fatimeh Bagum. Para quem não sabe, o livro relata que, em 2 circunstâncias, o Bab havia sido sentenciado à morte antes mesmo de acontecer o 1850, e as 2 vezes que ele não foi martirizado antes disso, foi porque a mãe dele, uma mulher, mãe, então a mãe do Bab conseguiu falar com porque na época o juiz e o religioso era a mesma pessoa, e como ela era próxima desse juiz clérigo da cidade de Shiraz, ela foi lá como mãe implorar que não sentenciasse o filho dela à morte, e por 2 vezes ela conseguiu evitar que o Bab, então, fosse martirizado. Olha o tamanho poder de uma mãe, o tamanho poder de uma mulher na história que a gente pouco conhece. Então, assim, vale muito a pena a gente se aprofundar. Khadija Bagum, da esposa do Bab, da Zara Bagum, Khadija Hanum, mãe de Bahá'u'lláh, Nawab, enfim. Não vou poder falar das histórias delas, porque não daria tempo, mas eu quero destacar outra mulher fundamental, especialmente na era de Bahá'u'lláh já, que foi a própria filha de Bahá'u'lláh, Bahiye Hanum. Bahiye Hanum também faz uma quebra com relação a conceitos. Ela foi uma mulher que nunca se casou. E ela foi uma mulher que acompanhou desde a época de Bahá'u'lláh, do irmão de Abdu'l-Bahá e Chogi Effendi. O fato dela nunca ter casado também é uma coisa que libera um pouco o nosso estigma de mulher. Por quê? Porque por muito tempo as mulheres são pressionadas a casar. Como elas não existiam, tipo, como elas não tinham valor, não existia valor. Qual que é o valor da mulher? A mulher foi feita para casar, para procriar, para fazer os trabalhos domésticos. Era para isso que a mulher existia. Bahiye Hanum é prova de que o casamento não é a mulher não se realiza exclusivamente pelo casamento. Porque antes, e aí quem é de cultura iraniana pode confirmar isso, que é um absurdo. Ai, não casou, a fulana ficou torchidê. Quantas vezes eu, na adolescência, ouvi, ai, fulana é torchidê, tua prima é muito velha, torchidê, torchidê. Esse é um conceito que não faz sentido. Se a gente conhecer a cultura Bahá'í, o que acontece é que a gente vive uma mistura, né, né, estamos avançando na compreensão de que a revelação de Bahá'u'lláh coloca. Então, Bahiye Hanum é uma mulher, é também uma heroína, ela é marco, é a dedicação, a sua lealdade, fidelidade, serviço, todas as suas características em prol de uma causa, e não necessariamente uma causa familiar, uma causa global, uma revelação de Bahá'u'lláh.
E Munira Hanum é outra pessoa incrível, que quem conhece a história dela sabe que ela foi esposa de Abdu'l-Bahá. Só que ela foi casada antes, com outro homem, antes de Abdu'l-Bahá. Vocês sabiam disso? Podem me escrever no chat. Gente, ela foi casada com outro homem. Abdu'l-Bahá pegou uma... Tipo assim, Abdu'l-Bahá, o mestre, né, a figura mais importante da fé, no sentido de exemplo perfeito para nós, casou com uma mulher que havia sido casado com outra pessoa. Por que circunstância? Agora vamos só explicar um pouquinho para não ficar tão fora de contexto. Munira Hanum, ela, na verdade, era muito dedicada às orações, ao serviço. Ela era uma Bahá'í muito fervorosa, de uma família muito... E ela não queria casar, ela não tinha interesse de casar. Só que a família dela estava achando que ela estava ficando muito velha. E que como que tu não vai casar? Como não vai casar? E forçavam ela a casar, e ela não queria. Até que, em um certo momento, ela decide acatar a vontade dos pais para, então, aquecer a vontade dos pais e casa-se com uma certa pessoa. Esta certa pessoa, pobre desta certa pessoa, não consegue consumar o casamento. Eles casam, eles vão para aposentos pessoais, né, de pós-casamento, não consegue consumar o casamento por uma dor de cabeça tremenda. Ele se sente envergonhado a ponto de tirar sua vida. O primeiro marido de Munira Hanum tira sua vida. Ela, na verdade, casa-se com ele em coisa. E aí o que acontece? Bahá'u'lláh sabe dessa situação e eles eram família, na verdade. A Munira Hanum não era muito distante da família de Bahá'u'lláh. Agora não lembro mais qual é a correlação, mas eles eram família. E aí faz o quê? Pede para Munira Hanum vir até Aca e diz que quer que Bahá'u'lláh que faz o casamento de Munira Hanum com Abdu'l-Bahá e define o casamento, e aí se organiza o casamento na casa de Abud e dá um quarto específico para os dois. Gente, quando a gente conhece as histórias da fé, a gente vê que o poder do concurso supremo, das coisas que não são claras, não são lógicas, tá o tempo todo funcionando. Porque pobre desse homem que acabou sendo martirizada, porque na verdade a Munira não era para ser esposa de Abdu'l-Bahá, não era para ser esposa dessa pessoa, e ela era uma pessoa mais velha, mais velha para os padrões da época. Ela tinha 20 e poucos anos quando ela casa com Abdu'l-Bahá, porque na época casava-se com 13, 15, ela tinha 20, eu não lembro agora a idade. Então, assim, eu trouxe Tahereh Bahriye Hanum e Munira Hanum para mostrar que, olha só que mulheres a gente está falando. A gente não está falando de mulheres Virgem Maria, a gente está falando de heroínas, a gente está falando de mulheres que não casaram e de mulheres que foram separadas ou tiveram outro casamento antes. Olha a mudança. E aí, nesse livro maravilhoso chamado The Quality, Woman and Man, é um estudo que foi realizado por 2 professores Bahá'ís do Canadá sobre... Vanessa, tu está no Canadá. Conhece esse livro? The Quality of Man and Woman? Não conheço. Uma pesquisa, se eu não me engano, em 94, eles foram, a pedido da Assembleia Nacional, The Experience of the Bahá'í Community of Canada. Eles criaram um estudo de pesquisa mesmo, eles fizeram pesquisa acadêmica para olhar com relação a como que a comunidade Bahá'í do Canadá estava colocando em prática, implementando este princípio da equidade de gênero. O livro é incrível, mas eu só quis trazer um ponto do livro que me chama a atenção, é que eles trazem um dado, que para cada... tá escrito errado. A cada publicação de homem de biografia, a cada publicação de uma biografia de homem da fé Bahá'í, tem 4 mulheres. Ou seja, só trouxe aqui alguns exemplos. Esta é uma fé onde a expoência do feminino, das mulheres liderando a causa. Quem levou Abdu'l-Bahá veio do Oriente para o Ocidente. Quem foram as mulheres quem foram as pessoas que levaram a fé e espalharam? Foram mulheres. A cada um homem, 4 biografias de mulheres. Vocês entenderam o tamanho da mudança? Leonora Armstrong, Martha Root, Amelia Collins, Lua Gettiker, Kate Ramson Willing, May Maxwell, Hanum, e muitas outras que aqui eu não conseguiria, eu só quis trazer algumas para a gente saber de que, de fato, quem esteve à frente de levar a fé de Bahá'u'lláh para todos os cantos foram mulheres. Martha Root se encontrou com
reis e rainhas com palestras e coisa. Amélia Collins também, o marido falece e ela dedica toda a sua herança, que ela era uma pessoa muito abastada, para apoiar Shoghi Effendi. Ela tratou Shoghi Effendi como um filho, ela cuidou de Shoghi Effendi e ela realmente... Tanto é que o portão, né, quem foi para Bardim em peregrinação, o portão que dá acesso ao... Esqueci como é que se chama. Gui, pode imaginar. Haram Makdas, desculpa. O Haram Makdas é nomeado por Amelia Collins. E Lua Getzinger, enfim, outras milhões de histórias. Então, tudo isso para mostrar que a gente vive numa era e não é assim, toda essa transformação veio lá quando Baba, então, revela o princípio da igualdade de homens e mulheres e Tahirih faz, então, um fatídico declaração um pouco antes da sua morte, em 1852, de que você até pode me matar, mas você não vai parar a emancipação das mulheres, não vai impedir a emancipação das mulheres. Vanessa, pode ler para a gente? Sim. Desde o início da existência até o dia prometido, os homens mantiveram superioridade sobre as mulheres em todos os sentidos. Está revelado no Alcorão: os homens são superiores às mulheres. Mas esta maravilhosa dispensação, as supremas efusões do glorioso Senhor, tornaram-se a causa da manifestação e da realização das mulheres. Algumas servas que se levantaram excederam os homens na arena do conhecimento. Elas se levantaram com tal amor e espiritualidade que se tornaram a causa da efusão e da generosidade do Senhor do domínio sobre a humanidade, e com a sua santidade, pureza e atributos do Espírito, guiaram muitos para a margem da unidade. Elas se tornaram uma tocha que guia os errantes no deserto da confusão, iluminaram acho que iluminaram os desesperançados. E iluminaram os desesperançados da cidade vindoura com a chama do amor ao Senhor. Esta é uma característica generosa desta maravilhosa época que tem outorgado força ao sexo mais fraco e concedido poder masculino ao sexo feminino. Abdu'l-Bahá. Em 1911, as sufragistas também estão nessa época, 1910, 1911, 1912, e existem vários textos de Abdu'l-Bahá falando sobre o voto da mulher, dando força a essa causa, que foi uma causa de muito sangue, de muita dor, de muito suor. Não foi assim. Quem quiser saber a dor que foi, pode assistir o filme chamado As Sufragistas, que é muito forte. Então, assim, Abdu'l-Bahá diz, esta é uma característica generosa dessa maravilhosa época. Então, essa transformação vem, não é à toa que as coisas estão acontecendo no mundo e as mulheres ocupam cada vez mais espaços. Pode ir de novo, Vanessa. Nesta revelação de Bahá'u'lláh, as mulheres caminham lado a lado com os homens. Em nenhum movimento serão deixadas para trás. Seus direitos são iguais em grau aos homens. Elas ingressarão em todos os ramos administrativos da política. Em tudo, atingirão tal nível que lhes será destinada a mais alta posição no mundo e participarão em todas as atividades. Ficais certas, não considereis as condições atuais num futuro distante. O mundo das mulheres tornar-se-á inteiramente refulgente e glorioso, pois sua santidade Bahá'u'lláh assim determinou. Quando as mulheres atingirem o último degrau de progresso, então, de acordo com sua grande capacidade e com exigências do tempo e do lugar, obterão privilégios extraordinários. Confiai nisto. Abdu'l-Bahá. De novo. Então, eu quis destacar aqui que Abdu'l-Bahá afirma que as mulheres ingressarão em todos os ramos administrativos e da política. Porque em 1911 ainda a mulher no mercado de trabalho não era uma realidade, gente, não era, tá? Aí entra aqui no contexto, isso foi para trazer o contexto histórico-religioso. O que acontece, onde as mulheres, então, de fato, acontece esse turning point e as mulheres entram no mercado
de trabalho, saem dos seus lares, foi com as duas grandes guerras mundiais. Na verdade, foi em 1944, Segunda Guerra Mundial, desculpa. Já tinha as sufragistas, né, vivido a Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, chega à Inglaterra, os homens vão para o fronte de batalha, abre-se, eles não voltam, muitos morrem, abre-se necessidade de contar com a força do trabalho feminino para poder suprir uma necessidade. Inicialmente, a Inglaterra foi o primeiro país a buscar a mão de obra feminina, a levantar, inicialmente, voluntárias, mulheres, para a força de guerra. Mas o voluntariado não foi suficiente, então eles tiveram que realmente chamar essas mulheres para o fronte de batalha, fazer disso não voluntário, mas como algo necessário. Só que para poder garantir a harmonia do lar, inicialmente eram convocadas as mulheres que não tinham filhos, as mulheres solteiras, e depois, como também as solteiras não foram suficientes, convocaram mulheres casadas com filhos maiores de 14 anos. O que aconteceu? Em cerca de 8 anos, 4 a 8 anos, 800 mil mulheres entraram no mercado de trabalho. Quase 1 milhão de mulheres entraram no mercado de trabalho. E elas encontraram o quê? Um mundo masculino nesses ambientes. Por quê? Porque, na verdade, o mundo foi construído, as indústrias, a situação, ela era visada, ela foi construída por homens para homens, não como uma forma deliberada de escantear as mulheres, mas era assim que o mundo foi criado. Então, elas disseram para o marido, você nem vai perceber que eu trabalho, enquanto garantiam ao chefe. Você nem vai notar que eu tenho uma casa. E o resultado disso é trazer a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Está muito similar com a nossa vida ainda em 2020, para muitas de nós, né, gente? Isso é Aí a gente vai falar de passos. E aí, no mundo do fazer, pegava mal ser. E muitas mulheres recorriam aos banheiros das indústrias, de chorar e se sentir que todas as pressões que a gente sofre. E porque o que elas encontraram no mundo do trabalho foi um ambiente regido pelo quê? Pelo sistema de poder masculino. A competição, a pressão, o foco, a agressividade, a intolerância é o que era vigente nos espaços corporativos, e muitos dos espaços até hoje são assim, porque, na verdade, a gente também ainda não sabe, não é todas as indústrias que tá na era do conhecimento. Vamos combinar, existem muitas indústrias em 2020 que vivem um modelo industrial ainda, onde o foco em produtividade ainda é presente, e isso está muito presente em alguns espaços. Porém, a gente tem visto que esse modelo tem sido negativo. Só um ponto importante de citar é que a cultura corporativa favorece atributos considerados masculinos, não porque, é isso que eu te falei, não porque existe uma tensão deliberada de escantear as mulheres, mas porque foram os homens que desenharam. O que acontece? O que esse cenário mostra? Como é que está a mulher no cenário atualmente, visto tudo isso que a gente contou de contexto religioso, que ainda está no inconsciente coletivo da mulher não poder, né? Porque, assim, só nós conhecemos a história de Tahirih, que conhecemos pouco, mas a gente tem que conhecer mais, gente, que a gente conhece pouco Tahirih, Barri Hanum e Munirê. Para a maior parte, o que vale ainda é o conceito inconsciente de Virgem Maria e Madalena. Então, o que acontece? As mulheres ganham, ainda em 2020, em média, 30% a menos que os homens, somente por serem mulheres, fazendo a mesma função. São estupradas no Brasil a cada 11 minutos. Nessa nossa palestra, a gente já teve algumas mulheres que foram estupradas. Isso não é um absurdo? Possuem apenas 10% de representação política, são assediadas também no trabalho, porque 52% delas relatam já ter passado por isso, e nas ruas. As ruas a gente sabe como é que é, passar por uma obra, tu é assediado, tu vai no metrô, existem vários relatos. São consideradas egoístas quando se mostram mais agressivas, como os homens que costumam ser seus chefes. Então, para o homem, tudo bem ser agressivo, mas para a mulher, ela tá histérica, ela tá louca, ela tá mal comida, ela tá outras tantas coisas pejorativas. E elas são subestimadas no ambiente de trabalho apenas por serem mulheres. Não, porque ela chegou lá, porque ela é competente? Não, ela chegou lá porque ela é amiga do chefe, porque ela teve aquela proximidade com o chefe. E aí é o que a gente encontra, quem está no ambiente corporativo sabe do que eu estou falando. Só que esse ambiente, olha que beleza, a gente está vivendo uma época em que há uma transformação acontecendo, quer queira, quer não.
E os homens também estão se sentindo pressionados por viver nesse ambiente muito competitivo. A nova geração de homens, que são os mais jovens, numa pesquisa feita pela Molico em 2017, chamado O Valor do Feminino, aponta que os homens mais jovens não estão satisfeitos em terem o estereótipo de alfa male dominante, de que o homem é o único provedor, que ele é o único responsável pela questão familiar. Não é assim mais que a gente quer viver. Os homens também estão se sentindo pressionados. A nova geração já vem reclamando disso, e não é apenas as mulheres, os homens também. Como é que esse... A gente pensa assim, bom, se o ambiente foi feito por homens, para homens e para eles, por que eles estão... Como é que eles deveriam estar bem, né? Então, nesse cenário, deveria estar tudo bem para eles. Mas não é bem assim. Eles também andam sofrendo. Olha só como é que está a situação dos homens na situação atual. Eles se suicidam... Eu até vou ter que diminuir para você poder ver vocês. Eles se suicidam 4 vezes mais do que elas no Brasil. Então, o percentual de suicídio é maior entre homens. 56,5% tem medo de abrir seus maiores anseios e dúvidas até para os melhores amigos, não conseguem relatar seus sentimentos, não conseguem falar do que eles estão sentindo. Mais da metade dizem que tem medo de expor a sua forma de sentir, de pensar, por receio de como vai ser percebido, se vai ser considerado, a sua masculinidade vai ser questionada. Sofrem com a expectativa social de boa parte das mulheres para que sejam os principais provedores do lar, estão mais expostos ao consumo excessivo de álcool e drogas, se matam todos os dias com facas, revólveres e carros, e olha só, são 95% da população carcerária do Brasil. 95% das prisões brasileiras são homens. Os homens estão presos, sofrem de depressão e em silêncio, e 80% lidam com alexitimia, uma condição expressa por dificuldade de interpretar ou expressar as próprias emoções. Ou seja, os homens também não estão felizes com esse cenário, certo? E também aqui eu trago um relato de homem falando que também não quer ser... ele disse num blog chamado Real Maternidade, um pai escreveu dizendo que não é a mãe que caminha e o pai que aparece nos cruzamentos, rotatórias ou esquinas da infância. O pai não conhece seu filho no jogo de futebol, na apresentação de balé, quando paga a festinha do buffet. O importante na vida do pai é o dia a dia, colocar o uniforme da escola, trocar a roupa, dar banho, alimentar, levar ao médico e tudo mais dentro daquela infinidade de coisas que precisam ser feitas em uma casa com crianças. Então a gente começa a perceber que os homens também querem ser pais ativos. E quando a gente fala de igualdade de direitos e oportunidades, a gente fica só pensando assim, as mulheres terem direitos a estar no ambiente público. Poxa, mas os homens estão perdendo o direito de estar no ambiente privado. Olha que privilégio que é eu poder conectar com uma vida, eu levar meu filho a crescer e poder ser um cidadão, poder ser uma pessoa incrível, um servo de barra, enfim. Essa conexão com os filhos aparece hoje cada vez mais presente entre os homens mais jovens, e é uma necessidade. Isso é ser igualdade, é dar acesso ao homem também se reconhecer. Porque quando a gente fala da natureza espiritual do ser humano, não é só as mulheres... Tipo assim, o que Baha'u'lláh fala? Que o ser humano é dotado de 2 naturezas, material e espiritual. É só as mulheres que têm natureza espiritual? É só as mulheres que têm sentimento? É só as mulheres que têm... Não, gente, os homens também. E eles também essa revolução é dar permissão para que eles sejam esses pais presentes, para que eles sejam pessoas conectadas com o sagrado, com o divino, com as suas emoções, porque, de fato, é isso que vai nos levar para o desenvolvimento espiritual. É para isso que a gente existe nesse mundo, para adquirir qualidades espirituais. E não ser apenas o provedor, apenas aquele que vai lá, trabalha, volta para casa, meu filho, bota a mãozinha aqui e deixa. Não é para isso que existem. Né? E aí, eu acho que faltam 4 minutos para acabar meu tempo, e a gente só vai conseguir falar de contexto, Bom, vou só terminar a parte de contexto aqui. Então, acontece que a gente está vivendo, experienciando uma nova realidade, e nessa nova realidade, e aí pensando no ambiente corporativo, os problemas são tanto novos. Ó, gente, pensa pandemia, pensa coronavírus. As coisas, como que a gente lida? Todo mundo não sabe criar, não tem solução pronta. Antigamente, as coisas eram muito previsíveis. Então, a cabeça do chefe, o chefe tinha uma visão,
ele falava e todos os funcionários tinham que obedecer, porque ele tinha visão, ele tinha estudado, o resto era operador. Adam Smith, lá na engenharia de produção, na administração, fala que o operário era um homem boi, né? Era esse o conceito de operário, de funcionário, era um homem boi que simplesmente obedecia procedimentos operacionais. Cada vez mais a gente percebe que a questão da inovação é tão complexa que eu preciso vários horários e o conhecimento da minha equipe é o que vai ser o diferencial. Então, não tem uma resposta certa, eu preciso contar com todos. Então, a colaboração se torna necessária, porque eu não tenho mais a resposta certa, eu preciso ouvir, a diversidade vem, e não é à toa, né? Unidade na diversidade, não é à toa que diversidade também é uma temática que cresce e avança cada vez mais por tudo isso que a gente sabe que também tem a ver com a vinda de Bahá'u'lláh e tem a ver com o mundo ser tão complexo que não tem uma única verdade. E aí, nesse novo contexto, o que não pode ser digitalizado e automatizado ganha mais valor. Porque tudo que pode ser automatizado, robotizado, fica para a tecnologia. E o que ganha valor? Características como criatividade, intuição, curiosidades, gentileza, paixão, até humor, emoção, sonhos. Outras, as soft skills, as características associadas ao feminino ganham um valor significativo no ambiente corporativo. Não se trata mais da gente ter apenas só executar. A gente tem que ter essa colaboração. Quantas ferramentas de colaboração foram surgidas, design thinking e tudo mais por isso. E aí aqui, só para dizer que, em essência, todos os atributos são neutros, né, gente? Colaboração não é uma característica do gênero feminino, é uma característica que a gente associa ao feminino por uma cultura que a gente está inserido. E ser estratégico e ter foco é uma coisa que a gente associa à cultura masculina, à abordagem masculina. Mas não são só os homens que têm, vou falar por mim. Eu sou uma pessoa muito focada, muito estratégica, muito objetiva. Ou seja, dentro de nós, a gente tem as abordagens masculinas e femininas, todos temos. Homens também têm empatia, têm intuição. A questão, e aí, na saúde, né, diz yin e yang. Yin e yang é uma coisa mega antiga, feminino e masculino. Então, a gente sabe que nós somos dotados dessas duas partes, o quanto que a gente equilibra isso dentro de nós. E aí, só para vocês entenderem que essas abordagens, elas só funcionam em equilíbrio uma com as outras. Uma autora chamada Caroline Turner, ela fez uma investigação sobre difference works improving retention, productivity and profitability through inclusion. Tipo, ela analisou a questão de abordagens. Ela, para evitar estereótipos, ela criou duas personas, o Max e a Fran, para falar como essas abordagens acontecem no ambiente corporativo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em estrutura, como é que estruturam a organização, os times e os trabalhos? Uma orientação voltada masculina, que a gente chama na nossa cultura masculina, é voltada à hierarquia. Então, tipo, níveis hierárquicos importam, status importa, é top-down, é assim. Para a Fran, que é a abordagem mais feminina, os relacionamentos importam mais, os papéis se sobrepõem, poder e informação são compartilhados. Olha só. Quando a gente fala de foco, só um pouquinho. Quando a gente fala de foco, o que é prioritário na tomada de decisão, para o Max é foco no objetivo. Qual que é o objetivo da gente consultar aqui? O que a gente quer? E afasta as ideias distrativas, eu quero saber o que decisão eu tenho que tomar. Já a abordagem feminina pressupõe olhar o processo, reunir várias entradas múltiplas, considerar outras relações. Na influência, a orientação masculina comanda, dá ordens, é direto, objetivo e claro. Já a feminina persuade, faz pedidos, pergunta, é indireta, gentil e educada. Pergunto para vocês as mensagens da Casa Nacional de Justiça, que são as mensagens com orientações claras para o mundo Bahá'í, seguem qual das abordagens? Podem abrir o microfone, porque... Qual das abordagens que a Justiça diz? Faz pedido, pergunta, é gentil, ela fala, educada. Você gostaria de abrir uma reunião devocional na nossa casa e incentivar o caráter devocional? Você desejaria ardentemente... A nossa linguagem, a nossa revelação e a linguagem com que as nossas guias já vem nessa orientação.
Gente, está permeado. E se a gente, enquanto indivíduo, acha que o caminho é da ordem, ser direto, objetivo e claro, pode ser, mas desde que a carta é clara e objetiva também. Só que ela é indireta, ela é gentil. Por quê? Porque ela reúne esses dois equilíbrios. A gente começa a olhar isso. Competição. Orientação masculina vê o trabalho como um jogo a vencer. Sair vencedor é o principal. Para a abordagem feminina é colaborar, obter resultados a partir do relacionamento, envolvimento, compartilhamento de poder e tal. Intervenção direta versus intervenção indireta. E aí o que acontece é o seguinte, que essas abordagens, se uma organização, se uma comunidade Bahá'í, se uma assembleia, ou se qualquer organização tiver exclusivamente com uma abordagem única, mesmo que seja feminina, em vez de realçar o que é positivo, vai realçar o que é negativo, gente. Então, por exemplo, uma organização que tem abordagens mais masculinas ou sempre masculinas, em vez de realçar o positivo do foco, do objetivo, da estratégia, vai levantar o quê? O lado sombra, que é a competição, a falta de espiritualidade, a questão de competição acirrada e tudo mais. Da mesma forma, uma organização onde tem muitas abordagens femininas, em vez de realçar o positivo, que é o olhar pelo processo, a empatia, a colaboração, realça o quê? O mimimi, a falta de foco, o hipersentimentalismo. Então, com o equilíbrio das abordagens, na verdade, a gente não está falando que uma é superior à outra, é preciso ter as duas, é preciso ter foco numa consulta, é preciso ter clareza de propósito, mas ao mesmo tempo tem que ser gentil, tem que olhar os vários inputs, tem que estar nas raízes da comunidade para saber o que está acontecendo. Não é um ou o outro, é um com o outro. E aí, quando a gente faz o equilíbrio, é que vai ressaltar os pontos fortes. E nas organizações que são mais equilibradas na sua gestão, a tendência é de ter mais mulheres no topo da organização e mais resultados financeiros também, que já são comprovados por consultorias como a McKinsey. E aí, eu vou encerrar essa parte aqui só com isso, para a gente não poder ir adiante, que é a frase que é o conceito mais claro e evidente que a gente tem dentro da Fé Bahá'í sobre equidade de gênero, que Abdu'l-Bahá diz que o mundo da humanidade é dotado de duas asas. Uma asa é o homem e a outra asa é a mulher. Enquanto as duas asas não forem fortes o suficientes, o pássaro não vai poder voar. Então, a gente, na verdade, deve buscar este equilíbrio. E eu acho que a grande reflexão é que, de fato, como que a gente também, eu acho que vale a pena a gente pensar aqui, o que faz a gente não alcançar este equilíbrio? Ou será que as nossas comunidades já estão equilibradas? A gente já está conseguindo colocar as abordagens nas nossas consultas? Ou como é que isso tem aparecido? Acho que a gente pode refletir. E aí, como já passou o nosso tempo, eu deixo para a gente falar dos obstáculos num outro momento, que alguns obstáculos existem, são vários, mas a gente pausa aqui para não ultrapassar o tempo, e eu gostaria muito de ouvir vocês, porque eu acho que a gente tem muito a trocar. Eu queria saber o que vocês acharam com relação a essa. Vocês já tinham essa clareza sobre a mudança radical que a vinda do Bab estabelece para o papel da mulher? Quem já tinha essa clareza dessa mudança tão significativa no conceito? E aí eu paro aqui para a gente poder falar um pouquinho. Susana, querida, quanto tempo você ainda iria precisar se você fosse colocar os obstáculos, o que você tinha preparado? Eu acho que 20 minutos. Preciso de 20, porque são 3 obstáculos e 3 passos para caminho, 3 principais problemas e 3 soluções. Acho que eu preciso de uns 2 minutos para cada um, pelo menos, dá 12 minutos, 15 minutos, pelo menos. Não sei, o que os amigos querem. Eu posso tentar fazer até as 10. Se vocês toparem, eu vou até as 10 e termino. Mas eu não sei. O que vocês acham, queridos amigos? Acho que a gente pode consultar. Sim, vamos consultar. Dona Gui, fale da sua opinião. Então, queridas, eu acho que agora que ela já lançou o desafio, ela vai ter que falar a solução. Também acho. O povo não vai conseguir dormir hoje à noite. Gente, mas deixa acho que sim. Tá, deixa eu só falar uma coisa. As soluções não são mágicas, tá, gente? Não esperem ter o final, mas caminhos a seguir. E eu acho que a gente
tem uma ferramenta muito linda disponível dentro da Fé Bahá'í para este caminho. Então, eu vou chegar lá. E eu já falei dessa solução naquela palestra do nosso amigo Irad da Mary Caetano. Então, quem estava lá já sabe uma das respostas. Então, eu vou seguir aqui rápido. Eu vou ser bem breve, tá, gente? Vou tentar ser... Então, assim, se a gente sabe que o pássaro precisa voar e que o mundo é dotado de 2 asas, então, o que está impedindo a equidade de gênero? E aqui o viés é nas organizações, tá? Mas isso também acontece nas nossas comunidades. O primeiro obstáculo é a desvalorização das qualidades femininas. Infelizmente, muitos de nós associam qualidades femininas, emoções, como fraqueza. Em vez de a gente considerar como uma fortaleza, a gente olha isso de um olhar negativo. Então, e a gente se questiona, muitas de nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras sobre o que as mulheres fazem desde que são mulheres. É ter filhos, né? Ter filhos é uma coisa extremamente feminina. E, por muito tempo, as mulheres sempre pariram, né, os seus filhos. Agora, quando foi a minha vez de ser mãe e ficar grávida, eu comecei a pesquisar sobre parto humanizado. E quando que é um tipo de parto que tem menos interferências médicas. E quando eu falava que eu ia fazer um parto humanizado, eu recebia de homens e mulheres uma descrença de que era possível. Do tipo assim, como assim? Tu tá louca? Tu vai implorar por uma anestesia? Não vai... Quero ver. Tarará. A gente, muitas vezes, nos desacreditamos das coisas que nós somos capazes. E só o exemplo mais básico é esse de ter filhos. Mas, assim, outras tantas vezes a gente se questiona. Eu fico aqui, agora até fazer um desabafo. Quando começou a pandemia, eu fiz uma live que eu convidei um palestrante homem. A segunda live eu queria uma mulher, porque eu queria promover uma live de homem, uma live de mulher, Bahá'í, sobre vários assuntos. Vocês acreditam que eu convidei 4 mulheres maravilhosas e eu recebi 4 nãos? E eu cancelei. Eu simplesmente cancelei. Porque aí eu falei, não vou gastar, porque eu não vou dar mais plateia. Não que eu não queira dar plateia, pelo amor de Deus. Mas, assim, esses homens que estão acostumados a falar, já falam em vários lugares. Eu não preciso fazer eu queria ter um esforço de ter um equilíbrio na fala. E nós, mulheres, estamos à frente das atividades Bahá'ís. Somos a maior parte do Instituto no Brasil e no mundo é liderado por mulheres. Gente, não preciso nem falar de tudo. E aonde, na hora de falar, quem são os nossos palestrantes tops do Brasil? Homens. Gente, tudo bem, que bom que eles também sabem falar. Mas cadê nós contando a nossa parte, a nossa versão da história? E aí eu acho que é uma mistura de tudo, sabe? É a desvalorização pelos homens, uma desvalorização que nós aceitamos nos colocar. É uma bagunça e muito a gente precisa se questionar. Por exemplo, uma outra situação, quando eu estava pesquisando sobre desvalorização do feminino, muitas vezes quando se vê uma situação onde uma mulher... Essa é um fato real, estava numa produção de um filme, e aí tinha atores mais adultos e crianças, e estavam falando palavras inapropriadas para as crianças. A atriz chegou para o diretor e disse: olha, diretor, fala para o pessoal maneirar que tem crianças no set. E o que o diretor responde para ela? Deixa de ser boa moça. Para de ser boa moça. Deixa, tipo assim, eles estão só falando brincadeiras. Só que, em vez de olhar a característica de compaixão e de preocupação que ela estava tendo com as crianças do set, foi visto como algo que, tipo assim, para de ser boa moça. Então, assim, a gente ainda tem muito questionamento sobre o quanto que as qualidades femininas são, de fato, sugestão. Tu tá me sugerindo fazer uma coisa, por que a nossa comunidade não obedece? Gente, Bahá'u'lláh, a Casa da Justiça é Bahá'u'lláh, né? É a nossa orientação dos dias de hoje. Se Bahá'u'lláh tivesse te pedindo, foi que Abdu'l-Bahá pediu para a Lua Getzinger, né? Vai lá e limpa aquele doente. Ela foi lá e volta. A gente recebe todos os anos mensagem do Rizvan. A gente não obedece a Casa de Justiça, não faz as coisas, porque está pedindo. Porque nosso inconsciente ainda não associou que um pedido não é um pedido, é uma orientação bem enfática, só que é uma outra abordagem. Nosso viés inconsciente ainda desvaloriza até o pedido, entende? Quando vem da figura central da nossa fé. Aqui é um vídeo que foi um mote de uma campanha sobre a desvalorização do feminino, tá? Então, só para vocês verem bem rapidinho. Tá aparecendo? Sorry, can I ask a stupid question? Né? Vocês estão vendo ele andar? Peraí. Deixa eu ver.
Sorry, can I ask a stupid question? É travado, mas eu posto rapidinho aqui no YouTube, que é da... Que estranho, era para estar funcionando o YouTube. Sorry, acho que é... Não, é a Pantene, que é a marca de shampoo, né? Fez uma campanha Sorry No Sorry e é muito bacana. Não é essa. É? Ai, gente, nem... The prototype that we've built. Sorry, can I ask a stupid question? Sorry, do you have a minute? Sorry. Yeah. Oh, sorry. Hey, there he is. Mind if I squeeze in here? Sorry. So it's Tim. Sorry, you go first. No, it's just, I was gonna say. I have a question. Why don't we go back to the original thing that we did? Morning, you got a minute? Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. Então, essa campanha, ela é bem assim, objetiva e clara para dizer que a gente, muitas vezes, nós mulheres pedimos desculpa para coisas que não tem que pedir desculpa. Como assim? Ai, desculpa tu ficar com teu filho no colo. Como assim? A gente é pai e mãe juntos. Essa função de criar os filhos é de nós dois. A gente está criando uma comunidade. Então, o sorry, not sorry, eu acho que é uma mensagem de a gente também se reconhecer enquanto potência, sabe? Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é mulheres sacrificando a sua feminilidade. O que é isso, gente? Para crescer no mundo corporativo, como o que é valorizado é mais o masculino, muitas mulheres acabam optando por deixar o seu feminino, de se enquadrar mais no modelo masculino. Querida Chanel, maravilhosa, fez o quê com as mulheres? Não que ela tentou trazer o feminino, mas ela fez um terno preto, um tubinho, um vestido, tubinho. Qual que é o objetivo do tubinho? Tirar as curvas da mulher. Não tem curvas, é uma coisa reta. As mulheres que trabalham em ambiente corporativo não vão nada que demonstre a sua sensualidade, sua feminilidade. Não podem. Elas, na verdade, para ascender, elas usam roupas sempre mais retas e secas. E não só falando da questão de vestimenta, eu estou falando de tudo, de adiar a maternidade, muitas vezes, para mais dos 35 anos, porque a carreira vem em primeiro lugar. Por vários dos fatores, as mulheres acabam deixando de poder ser quem elas são, ou de valorizar a sua emoção. Se elas se sentem emocionadas, tipo, uma emoção querem demonstrar, elas não demonstram porque talvez isso não pegue bem. Então, são várias as situações. Aqui tem um vídeo de uma campanha muito bacana e bem forte, onde fala sobre o fato de as mulheres ainda sofrerem muito assédio no mundo dos games. Deixa eu ver se... Belong in the kitchen, so be there. Pode... Sua trouxa. Carol, vou comer teu... You're only good for sex. Like 3 times. Shut up, you're a girl. Shut up. Women can't speak. Women's rights don't exist. Yeah. You're exaggerating. Just like a woman would do. Estragou minha moto. Pô, tinha que ser mulher mesmo, né? Meu, você tem que pilotar fogão. Eu que fiz o bagulho pra ela ganhar. Puta merda! O cara tá loucão já, cara. Não fiz nada.
ninguém deveria se submeter a trocar o seu nome, trocar o seu nick, pra ter que agradar o outro e conseguir jogar em paz. Então, galera, vamos respeitar a mulherada nos games. E, gente, não façam isso com as meninas. A gente tem que tirar as toxicidades da internet completamente, que é uma coisa horrível. A gente tem que se juntar, se unir pra lutar contra essas coisas. Isso não deve acontecer mais. Esse aqui é o My Game, My Name. Hashtag My Game, My Name. Coloque aí e vamos todo mundo lutar junto. Valeu! Entenderam? Para a mulher poder jogar um videogame sozinha, sem ser incomodada, ela tem que trocar o nick e botar um nick masculino. Homens jogaram com o nick feminino e receberam tudo isso de agressão. Olha só o tamanho do mundo, o nível de agressão que as mulheres passam, e no ambiente corporativo não é diferente. Por isso que as mulheres muitas vezes acabam se masculinizando. Não tem problema de eu ser uma mulher masculina, nenhum, se isso estiver de acordo com a minha essência. O que é muito ruim e muito mal é quando eu tenho que mudar a minha essência para agradar um certo ambiente, para poder viver nesse certo ambiente. Então, só para vocês saberem dados, que a busca por congelamento de óvulos cresceu 89% nos últimos 5 anos, 25% em 2019, e a procura por termos com relação à demissão, estabilidade, licença maternidade cresceu mais de 300%. Ou seja, as mulheres, de fato, estão adiando a maternidade no ambiente corporativo para poder ser aceitas e não ser prejudicadas. E aí, também tem quem viu o filme da Margaret Thatcher, primeira dama britânica, ela fez aulas de fono para poder ser considerada mais competente, porque o timbre de voz feminino é inconscientemente associado a menos competente. Então, ela teve que engrossar o seu tom de voz para poder estar no ambiente corporativo, ambiente político. Isso lá no início, né? Hillary Clinton. Vocês sabiam que a Hillary Clinton, ela não é loira, ela é morena? Ela pinta o cabelo dela de loiro, por quê? Porque ela é uma mulher muito assertiva, agressiva. E como o estereótipo de mulher tem que ser feminino, para contrabalançar a postura dela, o marketing político e todas as questões pediram para ela pintar o cabelo de loiro. Então ela é loira, porém, para poder equilibrar uma visão de que expectativa que o mundo tem a meu respeito do que é ser mulher. Porque o que é ser mulher não é uma mulher, né? A gente pode falar de ser mulher, nós aqui temos algumas mulheres e somos todas muito diferentes uma das outras, apenas somos mulheres, mas a gente tem várias mulheres e nossa querida, meu Deus, Simone de Beauvoir, né? Esqueci até. Sim, Simone de Beauvoir. Meu Deus, como é que me deu um branco? Diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, porque de fato ser mulher é definir uma nova identidade. E a gente pode filosofar em outro momento. E o terceiro obstáculo que a gente enfrenta é que nós damos preferência aos nossos semelhantes, é o viés inconsciente. O que é viés inconsciente? O nosso cérebro, ele tem que processar muitas informações diariamente, e para proteger a gente de não ter que pensar tudo o tempo todo, a gente age muitas vezes por reflexo, por impulso, que é o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente define muitas vezes nossa decisão. Tu tá caminhando na rua e tu vê uma pessoa do outro lado que, infelizmente, ou a gente, não é que infelizmente a pessoa é negra, mas numa situação onde tem uma pessoa negra do outro lado da rua, a gente cruza muitas vezes com medo de ser assaltado. Essas são pequenas atitudes que a gente faz, muito baseado em inconscientes que ficam de que a maior parte de ladrões são da classe mais poder aquisitivo menor, e no Brasil o poder aquisitivo menor está vinculado à raça e todas as situações que a gente vive. Então a gente toma decisões muitas vezes baseado no nosso inconsciente. Então, tem uma mulher chamada Mazarin Banaj, uma indiana, que estuda viés inconsciente. Ela fez uma relação com furacões. Olha que coisa incrível. Você sabe, não sei se você sabe, mas que um ano os furacões são dado nome de homens e outro dado, tipo Andrews, Katrina, e vai trocando. Um ano é um nome de homem, outro ano é um ano de mulher. Aí eu pergunto para vocês, qual é o furacão que mais causa devastação? Nome de homem ou os nomes de mulher?
De mulheres. Mas sabe por quê? São as mulheres, mas não porque são as mulheres, os furacões são uma numeração mais alta. Muitas vezes até tem a mesma numeração. A questão é que, inconscientemente, as cidades se preparam menos. As pessoas se preparam menos. Não levam tanta fé no pobre do furacão só porque tem nome de mulher. Olha só a loucura que a gente se encontra. É incrível. A mesma coisa com relação a viés inconsciente, foi feita uma pesquisa, um experimento com 2 currículos iguais, só mudava Jennifer e John, mesmas coisas, Jennifer e John. Mandaram os mesmos currículos para números de empresas. Quem foi o currículo que recebeu mais ligações? John. É o mesmo currículo. O John recebeu mais ligação e a proposta de emprego do John foi mais alta. E no ambiente corporativo, o pay gap, que é o fator, né, que a gente falou lá, 30% das mulheres receberem a menos. Eu fiz um trabalho de diagnóstico de equidade de gênero num cliente, e olha só que relato incrível que uma mulher deu, uma mulher, assim, muito em bala. Ela disse assim, que numa certa circunstância ela estava com o chefe dela, e o chefe dela perguntou, ela era diretora, tá? Então o chefe dela era como se fosse o presidente, ela era uma executiva, bem alta, e ela disse assim, meu chefe chegou um dia, estava muito feliz comigo, e disse, fulana, pode me pedir qualquer coisa. Aí ela disse assim, posso pedir qualquer coisa mesmo? Pode pedir qualquer coisa. Ele disse, então eu quero um aumento. Aí a resposta do chefe foi, mas fulana, para que tu quer um aumento? Tu mora sozinha, tu não tem filhos, tu não tem que pagar escola nem Disney. Aí ela disse para ele, mas só um pouquinho. Na hora de tomar decisão com relação ao salário das pessoas, tu tá uma decisão com base na competência ou na questão da empatia com o que a pessoa vai gastar? E aí ela fez uma conversa. Aí o cara ficou todo sem jeito. E aí, de fato, é isso. Homens têm mais empatia para com homens porque ele se associa... Tipo assim, ele pensa, fulano tem que pagar, tem 2, 3 filhos, tem que pagar a escola. Ele sabe quão caro é a escola, quão caro é uma viagem para Disney e acaba que entende. Já para aquela executiva, que era uma mulher solteira e que já tinha um salário de executiva, ele achava que ela não precisava de mais salário. Por quê? Para quê? Para comprar mais bolsa? Para comprar mais maquiagem? Para comprar... Gente, olha o tipo de decisão que a gente toma baseado em quê? E não é assim que funciona a vida é baseada em resultado de entrega. Só que o nosso viés inconsciente está permeando vários momentos. Este livro maravilhoso diz que no Canadá, em 94, esse aqui é da pesquisa, depois eu deixo ali. As mulheres na administração Bahá'í são sempre a maioria. Se vocês pegarem as assembleias locais, há sempre a maioria. Só que olha que absurdo. As posições de tesouraria das nossas assembleias, das assembleias do Canadá, sim, somente 34% das assembleias daquela região, naquele ano, naquele país, eram de mulheres. Ou seja, nós, Bahá'ís, temos o viés de eleger dentro da assembleia, tipo, tem mais mulheres. Mas tem um homem? Então ele vai para a tesouraria. E as mulheres ficam para secretariado e para as outras funções. Gente, a gente perpetua a nosso estereótipo. Por que não pode ter uma tesoureira mulher? Por que não é equilibrado isso? De novo, palestrante. Por que os palestrantes têm que ser homens? Por que a gente aceita uma fala de um homem com mais verdade do que uma fala de uma mulher? Não é porque a gente é mal, é porque a gente é lotado de viés inconsciente também, gente. Nós somos seres da nossa sociedade. Somos Bahá'ís buscando melhorar a cada dia, mas crescemos numa comunidade, numa sociedade que ainda tem muito a avançar. Beleza, falei dos obstáculos. Então, a gente já falou que qualidades femininas são importantes, a humanidade é como um pássaro, e que a gente tem 3 problemas: desvalorização das qualidades femininas, mulheres sacrificando sua feminilidade, deixando de poder ser quem elas são, e o viés inconsciente. E como é que a gente faz com tudo isso? Bom, primeiro passo para qualquer mudança é awareness, é consciência. Se eu não paro para refletir sobre uma coisa, se eu não tenho a consciência de que existe um problema, eu não tenho que mudar. Então, a gente deveria se perguntar como que a minha vida íntima exemplifica esta relação da equidade de gênero. O quanto na minha casa, eu e meu marido, as divisões de tarefas são igualitárias. O quanto que na minha comunidade, a voz das mulheres são ouvidas tanto quanto dos homens, ou no caso, quanto dos homens são ouvidas, porque às vezes em consultas de ensino, tem poucos homens, aí acaba que as mulheres falam tudo. Também não é isso, né, gente? A gente tem equilíbrio. Então, quanto que a gente, de fato... Então, a primeira coisa é ter o awareness. E eu acho que esse encontro hoje faz a gente despertar e pensar em algumas coisas.
E aí essa campanha da Gillette mostra também isso do awareness, de como a gente pode olhar para o nosso mundo e ver se ele foi pensado na mulher ou não. Olha só, ele é bem rapidinho. Vamos admitir, parece que o mundo não foi pensado pra gente. Será que quem criou tudo isso entende o nosso corpo? Sabe o que é ser mulher? Até quando a gente vai se encaixar em um mundo pronto? Aceitar sem questionar. A gente não precisa se adaptar só ao que já existe. Queremos ser começo, meio e fim. Queremos... Quando isso acontece, a gente sente. Sente na pele, nas formas, no toque. Ser mulher é ser diferente, sim. E muito mais do que isso, é fazer a diferença. A Gillette Venus foi pensada e desenhada para o corpo da mulher. Porque ser mulher faz toda a diferença. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ter a consciência de que a gente tem que questionar se os nossos ambientes estão favorecendo os nossos atributos também. Se eu estou tendo espaço de poder expor meu sentimento, de eu poder ser quem eu sou, se todos estamos podendo ser quem nós somos. A segunda coisa é ter uma visão clara do que é o poder do feminino. O poder do feminino é um monte de mulheres queimando sutiã em praça pública, fazendo, lutando, brigando. É isso que é o poder do feminino? Não, gente. O poder do feminino está no amor, no serviço, na abnegação, na intuição, nas qualidades que são associadas ao feminino e que estão presentes em todos nós. O poder do feminino não é restrito às mulheres, é de todos nós. E é isso que a gente tem que ser. Qual que é a nossa cultura? A cultura Bahá'í é baseada em quê? Adoração e serviço. Servir. Por muitos anos, o servir ficou apenas para a mulher, mas isso não é da mulher, é de todos nós. Então, a gente tem que reconhecer que o poder do feminino está em ser, em poder ter a intuição, em poder... eu não sei muito bem de onde veio essa vontade de falar isso, mas me veio. Então, respeitar a intuição, respeitar a empatia, respeitar a colaboração, respeitar a diversidade, de fato. E aí, o passo 3 é que não tem um caminho definido claro, a construção é conjunta. E aí, eu acho que a gente tem... A construção conjunta, a gente não sabe muito bem como isso funciona no ambiente corporativo, porque aí existem aquelas campanhas he for she, homens ajudando, apoiando mulheres. Mas nós temos uma coisa maravilhosa, que é a ferramenta da consulta Bahá'í. Consultation process, o processo de consulta. No processo de consulta, a gente, enquanto indivíduo, tem o mesmo lugar de fala, homens e mulheres, as ideias são do grupo, são para um propósito comum, e não são específicos a uma pessoa, não preciso eu dizer, eu sou a que sei tudo. Não, porque na verdade a gente não consulta tendo a verdade, a gente consulta para buscar a verdade. Então, quando a gente de fato entende que buscar este equilíbrio, buscar uma consulta que seja produtivo, precisa de vários olhares, a gente vai respeitar o lugar de fala da mulher, vai respeitar o lugar de fala do homem, vai respeitar o lugar de fala de uma criança, vai respeitar todas. Então, existe um podcast que é EBBF, que é European Bahá'í Business Forum. Este episódio número 15 especificamente fala sobre Unifying Leadership that goes beyond gender. Como assim? Como ter um leadership beyond gender? Porque a grande discussão que o mundo lá fora faz é liderança feminina. Como que a gente vai liderar? Como é que as mulheres vão ocupar as posições? E aí fica se discutindo a liderança feminina. Só que, cara, Baha'u'lláh já disse, é uma liderança unificadora. É o olhar pelo todo, é a consulta Bahá'í. Não tem que ter uma liderança feminina para que a gente consiga criar... Tudo bem, é legal ter networking no ambiente corporativo, é legal ter mentoria, coach, que são as ferramentas que se tem, mas se a gente tivesse, de fato, o princípio básico da consulta, não precisaria de todos esses programas que se criam nos ambientes corporativos, porque todo mundo teria o espaço para falar o que quem quiser. Então, o propósito da consulta, Baha'u'lláh já diz que traz a visão de certeza e de conhecimento, ela gera
a centelha da verdade, ela unificadora, ela promove o bem-estar, tranquilidade e felicidade e assegura soluções para todos os problemas. Então, se a gente conseguisse aplicar a consulta Bahá'í como ela deveria ser nos nossos ambientes, a gente já teria criando comunidades com equidade de gênero. Porque, na verdade, a gente estaria eliminando essa questão de disputa de gênero, a gente estaria falando de abordagem, a gente estaria falando de olhares. E aí o meu convite a todos é que a gente crie um espaço para o feminino, porque ele faz parte de todos nós temos esse feminino, todos nós temos essa natureza e precisamos nos dar este espaço para homens e mulheres. E aí aqui é um vídeo maravilhoso para fazer o encerramento que fala sobre isso, tá? Foi mais ou menos assim. Quem sabia fazer as coisas crescia rápido. Conforme eu era visto como um cara que entregava as coisas técnicas e complexas, e algumas vezes essas coisas iam dando certo, precisava de mais pessoas. E conforme precisava de mais pessoas, naturalmente o mais antigo e o que mais conhecia da tecnologia se tornava o chefe. As pessoas são preparadas para saber lidar com a máquina. E quando você começa a ter problemas do dia a dia, as pessoas não sabem lidar. De repente, quando eu dei por mim, já tinha 20, 30 pessoas trabalhando comigo. E eu nunca tinha gerenciado pessoas, eu não tinha a menor ideia de como é que fazia isso. Eu era responsável pela área de tecnologia. Mas eu tinha relação com todas as áreas, né? E eu tinha relação com a área de operações. E lá tinha um menino que eu gostava muito, o Alonso. E o Alonso era um menino brilhante, assim. Ele era bem bonitão, assim, loiro, olho claro. A gente chamava ele, brincando, de Brad Pitt. Em pouco tempo ele virou gerente de uma equipe e ele nunca tinha sido gerente. Ele descobriu que ia ser pai e automaticamente acho que ele teve que casar. Então eu acho que foi muito para a cabeça dele naquele momento. E aí um dia, de repente, ele deixou de ir para a empresa. Do dia para a noite ele deixou de ir para a empresa. E a mãe dele liga pra gente umas 2 semanas depois e fala assim: olha, o Alonso, ele teve uma overdose. Ele não vai poder trabalhar. Ele vai se tratar, ele vai ficar internado. E a gente vai tentar recuperar ele. E a gente fica 1 ano sem falar com o Alonso. E o Alonso volta. E a primeira pessoa que ele vem falar é comigo. E ele me pediu uma outra oportunidade. E eu falei, tá dada. Não tenho o que conversar. A oportunidade tá dada, pode começar. Só que por algum motivo, ele foi para uma outra área que não era a área que ele estava acostumado. E isso não foi tão bom para ele, porque foi muita novidade. E ele não aguentou, de novo. E acho que não deu nem 1 mês caída. E ele... Ai, gente! Fiz besteira. Peraí, eu vou passar só um pouquinho. Eu tava olhando o chat, vou ter que admitir, peraí. Vou botar mais no meio. Ele não vai poder trabalhar. Ele vai se tratar, ele vai ficar internado. E a gente vai tentar recuperar ele. E a gente fica 1 ano sem falar com o Alonso. E o Alonso volta. E a primeira pessoa que ele vem falar é comigo. E ele me pediu uma outra oportunidade. Eu falei, tá dada.
não tenho o que conversar, a oportunidade está dada, pode começar. Só que por algum motivo, ele foi para uma outra área que não era a área que ele estava acostumado. E isso não foi tão bom para ele, porque foi muita novidade. E ele não aguentou, de novo. E acho que não deu nem um mês e ele teve outra recaída. E ele teve que ser internado de novo. E dessa vez ele quase tinha morrido. A gente ficava em contato com a mãe dele para saber como é que ele estava. E no final desse segundo ano ele volta. E de novo, a primeira pessoa que ele vem falar é comigo. Ele era viciado em crack. Ele tinha usado muitos tipos de droga. Mas o crack foi o que pegou mesmo. E ele foi lá de novo para me pedir uma oportunidade. E eu falei, Alonso, não tenho o que pedir. Você já está dentro de novo. A gente deu essa segunda oportunidade para ele. E assim, esses são aqueles momentos que você para e fala assim, a gente nunca pode deixar de acreditar nas pessoas, porque eu acho que ninguém teria dado essa segunda oportunidade. Mas foi nessa segunda oportunidade que ele se endireitou. E hoje ele tá super bem. Tem anos que ele tá limpo, recuperado. Porque se eu tomasse a decisão errada e pensasse só no negócio, só no resultado, e de que aquela pessoa iria deixar a gente na mão de novo, eu teria dito não. E eu disse sim. Porque meu coração falou mais alto, sabe? Outro dia eu li uma frase que falava assim: nós estamos aqui levando uns aos outros para casa. E aí, meu último slide para dizer é que para a gente espalhar essa mensagem, porque somos todos agentes de mudança e somos todos privilegiados por estarmos conscientes de que uma nova era surgiu, na verdade, está em vigor. Então, como que a gente coloca que isso está presente em todos? E aí, isso que é isso. Muito obrigada. E agora a ideia é a gente conversar, né? Feliz. Muito obrigada. Excelente palestra, enriquecedora, né? Motivadora para todos, homens e mulheres aqui. E agora temos tempo para pergunta, Ana Paula, dona Edith? Querem fazer uma ou duas? Já dei uma olhada aqui. A gente não tem perguntas, a gente tem muitos agradecimentos, né? Muitos parabéns, né? Muita gratificação de ter tido essa oportunidade e algumas sugestões de que você volte mais vezes, de que você fale mais do papel da mulher, de como que podemos mostrar o nosso valor ao mundo e que também você traga as histórias das mulheres, né? Você citou as mulheres maravilhosas da história, Bahá'í. Esse livro, quem conhece o Wilmot Institute, que é o instituto, né, do Wilmot, ele está começando agora, ou já está começando 8 semanas de curso com a própria autora do livro sobre as mulheres. Então, quem tiver tempo e disponibilidade de querer se aprofundar com a própria autora, está saindo um curso de 8 semanas no Wilmot Institute. Mas é um privilégio para mim, se a gente quiser conhecer a história de uma e a gente aprofundar a história de uma, porque de todas não vai dar para fazer em 1 hora, senão de novo vou atropelar. Mas eu topo muito, porque é muito gostoso da gente de conhecer e se dar conta de que essa é uma era de mulheres muito incríveis, muito fortes, muito diferentes e que usaram do seu amor. Olha só, a mãe do Bá, por 2 ocasiões, conseguiu, por amor a ele, porque amava seu filho, impedir que ele fosse martirizado. A gente perdesse, né, o Bá mais cedo. Então, tipo assim, olha só, é muita coisa que a gente não conhece das histórias delas que vale a pena.
Estou pedindo para você mostrar melhor o livro, Suzana. Isso, e fale o nome do livro e do autor também. Aí vou botar aqui, ó, Leaves of the Divine Tree, Baharia Rouhani Maani. Peraí, eu vou escrever no chat. Leaves of the Divine Tree. É muito bom. Não é traduzido, só tem em inglês. Infelizmente, a nossa editora precisa... a gente precisa incentivar a nossa editora, fãs, e trazer... E comprar livros, né, gente? Porque senão a gente só vai ter livros em inglês. Mas é em inglês. Mas é muito bom. Eu queria fazer um comentário, se possível. Por favor. É uma coisa interessante essa questão dessa geração de agora, né? Eu tenho um sobrinho de 47 anos, um de 25 e uma sobrinha de 21. E esse meu sobrinho de 25, que é o Rodrigo, ele é formado em engenharia de automação e controle, e ele conheceu na faculdade a que hoje é noiva dele, né? A Natasha. Eles começaram a namorar, os dois colegas de faculdade. E o que aconteceu? O Rodrigo se formou um ano antes da Natasha. O Rodrigo facilmente se colocou muito bem, ele foi para a empresa que ele queria, ele foi com o currículo embaixo do braço, bateu na porta, os caras selecionaram, começou a trabalhar super bem, e a Natasha tentando estágio, a Natasha tentando isso, a Natasha aquilo. Terminou a faculdade, ela conseguiu só fazer o estágio, ela conseguiu o período, e aí ela disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de um trabalho, porque aqui no Brasil não consigo, vou para o nosso sonho. Ela foi na frente para a Alemanha. Chegou na Alemanha, foi em 3 empresas. Na primeira empresa que entrevistou ela, Natasha, tu tá empregada, tu só vai ter que melhorar o teu inglês. Ela fala alemão melhor que inglês, e meu sobrinho fala muito melhor, ele fala fluentemente inglês, alemão e espanhol, mas ele é bem melhor no inglês. Ela começou a melhorar o inglês dela, começou a trabalhar, ele foi visitar ela de férias e foi convidado para uma entrevista e foi contratado na mesma hora. Rodrigo, tu vai ficar aqui, porque ele queria ficar. E aí ele me liga e diz para mim que o que ele estava mais feliz é que ele e a Natasha iam ganhar exatamente o mesmo salário. Aí ele disse, Tia Ana, as mulheres são reconhecidas na Alemanha pela mesma capacidade. Que coisa mais genial do que isso? Por que eu vou querer morar no Brasil? Eu quero mais estar com a minha noiva, né? Enfim. Então, essa geração vem com esse olhar, né? Esse olhar das igualdades, das oportunidades, do estar fazendo junto, né? Os dois fazem todas as coisas juntas. E um outro exemplo rápido, esses dias eu estava vendo uma entrevista de Dia dos Pais e de pais que abriram mão das suas profissões para cuidar da casa e as esposas continuarem trabalhando. E eu fiquei surpresa que um dos pais... Eu conheço a esposa dele e foi uma mulher que mudou completamente o olhar de uma relação, porque ela sempre foi aquela coisa mais assim, na época que eu a conheci, ela era noiva de um rapaz, enfim, mas ela sempre se fazia aquela coisa frágil. E ele contando que eles sentaram os dois, é outro cara, né? Ela não ficou com esse namorado que eu conhecia na época, esse marido agora dela, eles têm um filho. E ele contando a forma como eles chegaram à conclusão que ele pediria demissão e assumiria as coisas da casa. E ele dizendo que foi a melhor opção que ele fez na vida, porque ele foi assim, ó, forjado para aquilo ali que está acontecendo, e ela para ser a pessoa que está, enfim, provendo, né, trabalhando e trazendo as coisas para casa. Eu acho isso muito bacana. Eu acho essa abertura fantástica, se permitir esse olhar, não se sentir fraco, né? Eu acho que é bem por aí. E uma coisa pior ainda, Suzana, de todas as coisas, é trabalhar numa empresa em que a dona tem uma cabeça machista. Aí que é o meu caso. Aí, gente... É que, na verdade, esse machismo, ele tá tão inserido na gente que... Gente, quem foi mãe dos machistas? Quem educou homens machistas? Mulheres. Mulheres, mas mulheres... Mas por que gente, é muito incrível, qual é a solução que vai rolar, coloca junto, porque não é igualdade de gênero sem a receita, o que ele coloca como essencial para as mulheres, e eu não trouxe aqui os textos de Abdu'l-Bahá, o que ele fala que vai fazer com que as mulheres excedam em virtudes aos homens, o que é? Educação. Educação. O princípio de Bahá'u'lláh é que se eu tiver um menino ou uma menina e eu não tenho dinheiro para mandar os dois para estudar, a quem que eu tenho que dedicar o investimento do estudo? A menina. Gente, você não está entendendo que as mulheres, até
até Tarrerê, até a letra do Vente não podia acessar a escola, até não podia aprender, ela não podia ser letrada, ela ficava atrás do véu. Só que Bahá'u'lláh, além Bab, né? Antes, não foi só deixou ela ir para a escola, não é, agora as mulheres podem estudar. Não, as mulheres têm que estudar antes dos homens. Olha só se não é cota também, se não é uma ação afirmativa de Bahá'u'lláh. Cara, é uma ação afirmativa. Com certeza. E se alguém e tem como isso faz diferença? Muito, pode falar, Cris. Como isso faz diferença? Até 2012, 60% das pessoas que entravam na universidade eram aquelas que tinham mães que chegaram até a universidade. É incrível, porque aquele que vê a mãe lendo, a mãe estudando, a mãe tendo, né, conhecimento, entende que tem que chegar lá. Não basta só o pai ter isso. Né? Isso mudou o mundo, né? E faz muito pouco tempo. Eu acho que também queria te agradecer, eu acho que foi uma palestra que ajuda a psicanálise, que é a minha praia, né? Porque tu falasse nessas coisas que fazem parte do inconsciente, que a gente age por impulso, muitas vezes, né? Atravessa a rua quando vê um rapaz negro, porque tem medo, por causa de uma estatística, né? Agora, só a gente saber disso não faz com que a gente deixe de atravessar a rua ou de que a gente se proteja, né? E saiba a diferença disso, né? Acho que a análise ajuda, porque isso que está no nosso inconsciente, ele não se torna consciente pela palavra do outro. Se fosse assim, tudo que os pais e as mães ensinam para as crianças, eles aprenderiam de cara. Né? Não é assim, não é só isso. Né? Então, acho que esse é um mundo, né, em que as mulheres estão podendo se ultrapassar, e acho que a psicanálise ajudou também e ajuda, e faz diferença. Né? Uma pessoa que se analisa vive completamente diferente das outras, né? Entende esse mundo de uma forma completamente diferente. Agora, na pandemia, a gente percebe isso, né? Eu tive um aumento bem grande de busca por pacientes, né? Inclusive alguns antigos que voltaram, e todos esses foram homens. Os homens sofrem muito nesse mundo. Não só as mulheres. As mulheres sofrem há muito tempo, mas os homens agora estão sentindo o que as mulheres sentem. E sofrem. Tem dias que eu penso que onde estava a mãe desses caras? Né? Que mães são essas? Porque são justamente aquelas que compraram a ideia de que o homem é forte e mulher é fraca. O homem não chora. E é muito difícil tu passar uma vida inteira sendo ensinado, né, a segurar, a ser forte e não ceder a nada. As mulheres, elas têm vantagens pelo fato de poder chorar, de poder abraçar, de poder conviver com as amigas de uma forma mais fácil, né? Acho que o que salva um pouco os homens é aquele dia do futebol, né? Que muitos, quando casam, pedem para as mulheres: um dia lá é meu e dos caras, né? De ir para o futebol e tal. Porque eles precisam abraçar os caras, eles precisam dar tapinha, eles precisam gritar e fazer toda aquela zona, né, do futebol, depois, sei lá, comer churrasco, beber, enfim. Então, acho que foi muito bom. Acho que tem que levar mais adiante essas palestras. Obrigada. Então, Ana, você permite, eu gostaria de falar também que o grupo organizador fez um grande esforço, convidando assim casais, famílias. Nós queríamos muito que houvesse mais participação masculina esta noite, porque sabemos que sem a ajuda deles, realmente esta causa não vai, quer dizer, vai para frente com certeza, porque é a vontade de Deus, mas para dar velocidade a esse progresso, a essa união de compreensão entre homem e mulher,
precisa que os homens ajudem. E por isso nós queríamos que mais homens tivessem presente para ouvir a palestra. De qualquer maneira, a querida Suzana está de parabéns, foi muito bom. E a gente agora sabe o interesse da comunidade e, se Deus quiser, vamos poder atender futuramente. Grata. Suzana, já que a Guite falou os homens ajudando, vou dar uma dica para você. A palestra foi maravilhosa. Já que a Guite pediu para os homens entrarem, você lá no meio da sua palestra, você sobre empoderamento das mulheres e tudo, você comentou que, por exemplo, hoje em dia as crianças nascem no hospital, anestesia, um sopra, outro não sei, um puxa, enfim. Uma dica para você: se você resolver ter 3, já tem 2, o terceiro, se resolver um dia mudar de ideia, fala com a minha nora. Fica empoderamento, consciência, como você falou, e coragem. Aí, lá para as 10h30 da noite, meu filho liga, todo emocionado, chorando. Falei, mas, Júnior, por que está chorando? Ai, papai, sua neta nasceu. Mas como? Onde? Qual é o hospital? Não, o parto foi tudo aqui em casa, sem hospital, sem anestesia. O que você comentou, você deu um nome, como é que se fala essa forma? Parto humanizado. Humanizado. Parto humanizado. Então, a minha nora, que é irmã, tem 25 anos, ela tomou essa decisão e teve a minha neta, né, a Shadi, em casa. Só me avisaram quando nasceu. Aí quem desmaiou fui eu. Então, você está falando de empoderamento das mulheres, elas estão sendo empoderadas, e talvez pouco a pouco, mas uma menina com 24 a 25 anos, tomando uma decisão dessa, é realmente coisa extraordinária. Então, a minha neta nasceu em casa, parto, como é que se falou? Humanizado. Parabéns, vovô! Parabéns. Eu só acho, Suzana, que é muito importante ter jovens como você, da sua geração, que possam falar desse tema para outros jovens, porque tem muito mais peso e muito mais influência quando um jovem fala para outro jovem, né? Então, eu acho que as futuras gerações também são os que podem fazer uma grande diferença. E se a gente falar das mulheres também, que a grande maioria em nosso país, principalmente, não tem acesso a uma boa educação, não tem um acesso a uma educação que as ajude a refletir e a mudar a sua condição de vida. Então, a gente precisa realmente de ter jovens com essa clareza que possa ajudar essas mulheres também a saírem dessa condição. Porque, como você falou, você ressaltou que Bahá'u'lláh diz que a educação é a solução para o empoderamento feminino, né? Então, que bom que existem jovens como você que podem compartilhar, mas compartilhar amplamente com outras mulheres jovens também, porque elas também vão educar as futuras gerações. Então, teremos realmente mudança dessa forma. Muito obrigada. Muito bem, queridos amigos. Muito obrigada, Suzana. Essa palestra foi gravada, então eu coloquei no chat o canal, né, o link para o nosso canal do YouTube. Daqui uns dias já estará lá disponibilizado, vocês podem compartilhar, conversar, assistir em família, pegar uma pipoca, né? É uma forma diferente aí da gente também aprender e trazer esse assunto para dentro da nossa casa, né? E também temos um link para uma pequena pesquisa que a gente sempre faz para estar sempre melhorando, conhecer nosso público, estreitar os laços. A gente gostaria muito que vocês pudessem responder, ok? Muito obrigada, uma ótima noite a todos
E até a próxima semana. Obrigada, Suzana. Obrigada pela oportunidade também. Parabéns. Obrigada, gente. Eu só ia dar uma última dica para quem segue Instagram, tá? Quem tem conta de Instagram. Existe uma pessoa incrível chamada Justin Baldoni, ele é um ator e ele trabalha, e ele tem um projeto chamado Man Enough. Man Enough, ser homem o suficiente. Ele é voltado, ele fala de equidade de gênero na perspectiva do homem, mostrando que para você se abrir enquanto teu sentimento, tu permitir a igualdade de oportunidade de se expressar, você tem que ser man enough, quer dizer, tem que ser homem mesmo, sabe? Então, eu acho muito bacana, homem o suficiente. Então, eu acho muito bacana a gente falar sobre novas masculinidades, que também é um tema que eu gosto muito de abordar, e conhecer esse projeto deste Bahá'í, que ele é produtor de cinema, manenough.tv, no Instagram, e ele faz a perspectiva de que não é as mulheres que têm que ir para o ambiente público, mas os homens têm que voltar para o ambiente privado. Beijo, gente. Amei estar com vocês. Um privilégio. Obrigada, Dona Guite, pelo convite. Boa noite. Beijo, Suzana. Muito obrigada. Boa noite, querida. Nada. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo para todo mundo aí de Porto Alegre, que eu não vejo há muito tempo. Valeu. Saudades de todos vocês. Oi, também. Só vendo